Olá, seja muito bem-vindo. Começamos o nosso programa de hoje, Basta Crer, com muita alegria, com boa disposição, porque é disso que a gente gosta, não é? Então aproveita que começamos agora mesmo o nosso programa. Se você já nos acompanha em todos os programas Basta Crer, todos os dias, não é? Pode então enviar o link da Curiacos TV ou uma mensagem com os números dos canais onde nós estamos para todas as pessoas que você conhece, para assistirem também este programa maravilhoso que tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus e incutir fé no seu coração. Agora, se você nos acompanha pela primeira vez, não saia daí, fique aí conosco, porque no programa de hoje Deus vai falar com você, eu tenho certeza, e vai falar através da vida do apóstolo Jorge Tadeu. Ele irá ensinar grandes segredos de Deus e irá também orar por todos os pedidos de oração. Então, se neste momento você me acompanha aí deste lado, está passando por um momento mais delicado, já procurou a solução em vários caminhos, mas ainda não encontrou, saiba que você está no lugar certo. Envie o seu pedido de oração para os nossos contatos. Nós temos aí o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Pode enviar uma mensagem de texto ou até uma ligação via WhatsApp. Ou temos o número do SOS, que você pode ligar para nós, mais 351 21 190 8990. Nós temos uma equipe fantástica e super atenciosa para falar com você e para anotar o seu pedido e te ajudar no que for necessário. Através dos mesmos contatos, você pode também enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida, e eu tenho certeza que Deus sempre faz coisas boas nas nossas vidas, não é? Temos que sempre estar atentos e com o coração grato. Então, se você recentemente fez um pedido de oração, obteve resposta, conte para nós. Vai ser muito bom receber essas boas notícias. Agora, então, convido você a prestar muita atenção no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer. Então nós vamos continuar a falar sobre o Apocalipse. É um livro considerado difícil, mas se nós entendermos alguns princípios básicos da Bíblia, fica muito mais fácil entender o que o Apocalipse diz, de que é que se trata. Em primeiro lugar, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, estava preso, e Jesus lhe apareceu. É verdade, Jesus apareceu ao apóstolo João e mandou que ele escrevesse tudo que Jesus lhe foi dizendo. Este livro Apocalipse, em grego, quer dizer Apocalipsis, que quer dizer um livro de revelações. E começa por Jesus se mostrar de uma forma extraordinária, você pode ver isso no capítulo 1, mas logo de seguida Jesus manda escrever uma carta a cada uma das 7 igrejas principais que estavam na Ásia. Ou seja, era a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Quando Jesus manda escrever estas 7 cartas às 7 igrejas, ele não está a falar apenas às igrejas, ele está a falar para todas as igrejas, desde o início até ao final, e até para os crentes e para as pessoas. Embora que aqui comece assim, escreve ao anjo, ou ao ângelo da igreja que está em Éfeso, ou seja, onde for, as 7 igrejas é um símbolo de
tantas outras igrejas que existem, e outras já existiram, e outras vão existir, e que se enquadram neste capítulo, ou naquela igreja, ou na outra igreja, e, portanto, não é que é só para aquele tempo, para aquele dia, e depois acabou. Não, isto é muito importante, porque Jesus quer falar para nós hoje mesmo. Outro conceito muito importante do Apocalipse é que o Apocalipse, ao contrário de muita gente que pensa, como eu já pensei, que o livro do Apocalipse não é um livro que começa no dia tantos, que conta a história do que é que vai acontecer no final dos tempos, e que o Apocalipse começa dia tantos, às tantas horas, e então sim, daí prossegue até ao final do mundo. Não, o Apocalipse é um livro de revelações, segredos de Deus, que vem desde a queda do Adão e da Eva até ao final dos tempos, e relata uma série de coisas, circunstâncias, situações, que vão desde o início dos tempos até ao final do tempo. E tem o Apocalipse um grande objetivo, é avisar toda a gente a estar preparada para o encontro com Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas devido a muitas circunstâncias negativas que irritaram a Deus, o homem ficou limitado a viver 120 anos. E é mais suficiente para a pessoa decidir se quer andar com Deus ou não. A Bíblia é muito clara e diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode chegar a Deus exceto através de Jesus Cristo, e, todavia, a humanidade faz de tudo. E, portanto, o Apocalipse fala disso. O Apocalipse também fala do diabo, que é o dragão descrito aqui no Apocalipse, que é o diabo que faz guerra ao ser humano para o matar, roubar e destruir e o levar para o inferno. Então, o diabo quer, acima de tudo, é as almas das pessoas. Ao passo que Deus também quer as almas das pessoas, mas para levá-las para sempre, para o céu, para viverem para sempre com Deus, não haver mais nenhuma outra morte, e Deus quer já ajudar as pessoas aqui no planeta. O diabo quer já nesse planeta matar, roubar, destruir, machucar as pessoas. Então, o Apocalipse descreve a grande luta entre esses seres. Na verdade, se você entender as 4 forças que existem no mundo, você vai entender muita coisa da Bíblia e principalmente do Apocalipse. As forças são a Igreja versus o sistema do mundo, que é também chamada a Babilônia, que também é chamada a prostituta. E as outras 2 forças são o diabo versus Jesus. Jesus é o grande vencedor, derrotou o diabo na sua própria casa, que foi no inferno, e por isso o diabo está ultrajado e sabe que tem os dias contados. E nós, quando nascemos no planeta, quando alguém nasce no planeta, nasce, na verdade, num planeta em guerra entre estas forças. E Deus está sempre do lado nosso, para nos defender. Mais adiante você vai ver que o Apocalipse fala no primeiro, segundo, terceiro e quarto selo de um livro que só Jesus pode abrir, fala de 4 cavalos e 4 cavaleiros, sendo que o primeiro, o cavalo branco, montado por um ser que tem coroa de vitória, veio para vencer e vence, claro que é Jesus, e depois tem os outros 3 seres que são os braços direitos do diabo. E é engraçado que os 3 têm coisas particulares, ou seja, cada um deles é especializado em martirizar o povo de Deus desta ou daquela forma, mas também todos eles fazem coisas em conjunto. E portanto, o Apocalipse fala desta luta em que o cavalo branco está sempre a lutar contra os outros. O cavalo branco, quer dizer, o cavaleiro do cavalo branco está sempre a lutar contra os outros 3 cavaleiros a favor do povo de Deus. Agora fala também do sistema do mundo, em que está sempre mal guiado pelo diabo, e a Bíblia refere-se ao dragão, o diabo, como o ser maligno que faz toda esta situação má e que tem 2 grandes aliados no mundo. E os aliados são o sistema do mundo,
que é chamada também, como eu já disse, a Babilônia, mas tem também o falso profeta ou a igreja prostituta, está a ver? Que é o quê? Não é só uma. Às vezes as pessoas, quando estão debaixo de um país que é basicamente católico, e porque veem que a igreja católica se prostitui, está sempre do lado dos governantes, faz pactos com eles e faz coisas altamente proibidas por Deus e não prega o evangelho aos governantes, antes é um conluio, eles pensam, não, a igreja prostituta é só essa. Mas não, a igreja prostituta é toda aquela igreja que faz este tipo de situações. Por exemplo, quando Jesus falou à igreja, deixa-me cá ver as minhas notas, à igreja de Pérgamo, não é? À igreja de Pérgamo, a ver onde é que está a igreja de Pérgamo, e ele disse assim, Jesus falou assim, eu sei as tuas obras, estava a falar ao anjo, ou pastor da igreja, e portanto está a falar para nós, sempre. Eu sei as tuas obras e é onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás é onde o diabo reina. Reina porque ele tem esses aliados do lado dele e porque a igreja que lá está não é suficientemente forte e a que existe é falsa. Muitas vezes, ao longo das 7 cartas, nós vemos que Jesus é absolutamente contra a idolatria e quem prossegue com a idolatria, o caso de Tiatira, em que Jezabel, não é que fosse a Jezabel do Velho Testamento, mas era alguém que fazia o mesmo que a Jezabel, diz que ela se prostituía, comia dos sacrifícios da idolatria. Portanto, a Jezabel era uma mulher que casou com um rei crente, mas que não quis adotar a crença do marido, de haver só um Deus, o Deus verdadeiro, e que foi buscar e promover 800 e tal profetas Baal a quem prestavam culto. E Deus é absolutamente contra tudo isso. Por isso é que em Gênesis 20 descreve o momento em que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E Deus escreveu em tábuas os 10 mandamentos. E é nesses 10 mandamentos que Deus fala que Ele não quer que ninguém se dobre a nenhum Deus de pequeno, porque só Deus é o verdadeiro. Ele disse, eu sou o verdadeiro Deus. E Ele não admite que alguém dobre o joelho ou que sirva outros deuses, porque isso é uma iniquidade tremendíssima para Deus, está a ver? Deus não aceita isso de modo nenhum. Se-me cabe ir a Bíblia, porque isto é um tema que está sempre a surgir na Bíblia, sempre. E quando falamos de idolatria, as pessoas que moram, como eu disse, num país basicamente católico, pensam que só a Igreja Católica é que é idólatra. Mas não, há toda a sorte de idolatria em toda a parte do mundo e sempre houve, está a ver? Ídolos aos deuses da Ártemis, ao Baal e tantos outros, e hoje continua a haver. E Deus é absolutamente contra isso. Porque disse Deus aqui, nos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravatura do faraó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança cá em cima do céu, na terra, nem debaixo da terra, e não te encurvarás a elas as imagens, nem as servirás. Está a ver? Porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu sei que há católicos que fazem fim-capé a isto, dizem que não é bem assim, porque eu estou apenas a lembrar-me dos santos, mas Deus não quer nada disso. E não venha cá com a conversa que é para se lembrar dos santos ou para pedir ajuda através dos santos, porque Jesus não admite nada disso. Jesus é o único que é o admissível, o caminho para... e não há outro substituto. Mas, como eu estava a dizer, não há só esse tipo de idolatria, porque ao longo dos tempos nós vemos que ditadores, imperadores e reis
se fizeram passar por deuses. Instituíram isso, não é? Eles eram os deuses. E, portanto, faziam crer que eles é que sabiam tudo, eles têm tudo. Ora, isso é uma idolatria do mais sofisticado que existe. E é evidente que é tudo falso. Mas, por exemplo, ainda voltando à idolatria, diz Isaías 42 o seguinte: eu sou o Senhor e este é o meu nome, e a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando alguém canta cânticos especiais, seja à Virgem Maria ou Santo, ou seja que outro Deus for, isso é uma abominação e por isso muita gente sofre terrivelmente por causa disso, porque Deus diz que que visita a maldade dos pais nos filhos e até à terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Ou seja, Deus não aceita isso de modo algum. Então é preciso fazer muita atenção a isso, não é? Porque mesmo no Apocalipse torna a dizer que os idólatras não entram no reino de Deus. Quando eu estou a falar de idolatria, os evangélicos, do qual eu sou parte, não é? A Igreja Maná é uma igreja evangélica, têm a tendência a pensar, nós somos perfeitos, não temos idolatria, mas temos. Porque idolatria também é quando alguém põe alguém acima de Deus. Há muitos evangélicos que põem o seu filho, a sua família acima de Deus. Fazem para o filho, ou para a filha, ou para o clube de futebol, ou seja, para quem for, aquilo que não fazem para Deus. E, portanto, isso também é idolatria. Está a ver? E, portanto, quando Deus diz não terás outros deuses, a coisa fica séria. O primeiro mandamento de Deus é precisamente amar a Deus de todo o coração, por Ele acima de tudo e de todos. E tudo o resto que alguém fizer é muito mau para Deus. Ora bem, agora vamos falar da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, hoje, portanto, a velha igreja de Pérgamo está toda partida, é uma relíquia, não é um museu, mas está lá para ser visitado, já lá fui. Mas a igreja de Pérgamo estava numa cidade chamada Pérgamo, que era a capital política da Ásia, ou seja, era mega importante e mega rica. E era lá, por exemplo, que eles inventaram e fabricaram os pergaminhos, com peles de animal, faziam um tecido muito fininho e nele escreviam, e durava muito mais que os papiros, que eram caros e que vinham do Egito. Na altura não havia papel e, portanto, foi uma invenção muito importante. Mas eles eram muito ricos. E então, era também lá que eles faziam a adoração ao imperador. O imperador era o Deus. A ver? Tratavam-no como Deus e ele se tratava a si próprio como Deus. Por isso, Jesus se refere que é lá que estava o trono de Satanás. Está a ver? E muitas vezes o que acontece nesses casos é que a igreja, ou parte da igreja, se dobra a esse sistema, está a ver? Para não sofrer perseguição. E prefere dar pancadinha nas costas dos governantes para passar despercebido. E Deus não tolera isso, porque a igreja nunca pode estar associada com ninguém, muito menos o pastor ou pregador. Porquê? Porque nós somos embaixadores de Deus, representantes de Deus. Temos de dar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, seja a quem for. E ninguém é acima de ninguém. Para Deus somos todos iguais. E, portanto, imperador, rei ou a pessoa que mora debaixo de uma ponte é tão importante como a outra. A ver? E, portanto, o pregador tem que, como a Bíblia diz, pregar a tempo e fora de tempo, corrigir, indagar, e é isso que os políticos não gostam. Eles gostam de controlar a igreja porque assim ninguém fala mal deles. E isso é uma abominação para Deus. Por isso é que estas cartas que Jesus mandou escrever às 7 igrejas é muito importante. Porque, como eu disse, não é um documento histórico que era para aqueles dias e acabou-se e pronto. Não. É um documento onde Jesus retrata 7 tipos ou padrões de igrejas ou de crentes que ora estão bem ou estão mal e que têm este ou aquele problema e que o melhor é que se arrependam. Sempre nestas cartas, Jesus
dá a solução, que é arrependei-vos. Muda de atitude e volta-te para Deus. Porque então vais vencer este mundo e vais viver para sempre com Deus. Quando não, não vais. Muito bem. Temos também o caso de Sardo, da igreja de Sardo, ainda temos aqui a igreja de Sardo, que dizia, entre outras coisas, onde é que diz assim, ser vigilante e confirma os restantes estavam para morrer. Porque no início diz, ao anjo, ou pregador, anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto. Isto diz o que tem os 7 espíritos, tal, que é Jesus. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. É uma igreja, não é? Que se diz muito viva, mas é aquele tipo de igreja, sabe o quê? Que tem aparatos religiosos. Os pregadores usam aquelas vestimentas, está a ver, como os padres. Vestem umas vestimentas e uns chapéus e têm umas poses para, na verdade, substituir a unção de Deus. Como não há unção de Deus, como não há presença de Deus, eles fabricam uma aparência para que todo mundo pense, Deus está aqui, olha como eles se vestem, olha como eles falam. Mas não, Deus não está lá, porque Jesus, veja só, Jesus quando veio, não veio com grande charme, com vestimentas especiais, com eloquência não sei das quantas, brababim, brababá. Ele veio como você e eu nos vestimos, nos comportamos e, portanto, o que faz a igreja ser verdadeira não é a vestimenta, a ver? Não é esse tipo de coisas, de ter procissões e velas e altares especiais e todo o estilo de aparato religioso. Isso é também para Deus uma abominação, porque, na verdade, e eu repito, é o querer substituir a unção de Deus. Quando há a unção de Deus, existem milagres, maravilhas, as pessoas são mesmo curadas e as pessoas são mudadas, elas mudam, elas sabem, elas sentem que a vida delas mudou. Quando é uma religião, não muda nada. E, portanto, esse tipo de comportamento é censurável. Por isso Jesus disse, tu aparentas, vives e dizes que estás viva, mas na verdade estás morta. A igreja está morta porque Deus não mora lá, Deus não está lá, só está a aparência. Isso continua a existir nos dias de hoje. E, portanto, é muito importante. Depois temos a igreja de Filadélfia, que é a única igreja que não teve nenhuma repreensão. É por isso que é uma igreja muito importante. Essa igreja de Filadélfia, mais uma vez eu repito, foi a única. E, portanto, este texto está aqui, não é um texto histórico. Refere-se às igrejas, seja que nome for, que denominação tiver aqui na terra, porque em termos legais a gente tem que dar um nome à igreja. Nós demos o nome da Igreja Maná, mas a outra é isto, aquilo, aquilo outro, e nada disso importa. O rótulo não importa, o que importa é o conteúdo. Mas a verdade é que Jesus elogiou esta igreja de Filadélfia e disse assim, olha, eu sou o verdadeiro, o que tem a chave da vida, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É Jesus. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está a falar de que tipo de igreja? É das igrejas que, por mais perseguição que sofram, por mais atentados que os governantes façam, que tentem subjugar a igreja, se submeterem a eles e matem até crentes, eles não se dobram. E, portanto, é uma igreja que, conforme aqui diz, não tem força, está a ver? Porque não tem o poder da política, não tem o poder económico, nem o poder tecnológico, está a ver? Mas tem o poder de Deus. E tem a determinação de que eu vou seguir a Deus, custe o que custar, porque eu vejo algo que as outras pessoas não veem. É o preço da vitória final de viver para sempre e para sempre
com Deus. E, portanto, nós temos casos desses na Igreja Maná, onde, em certos países, a Igreja Maná sofreu grande perseguição, nomeadamente em África, e a ponto de matarem crentes e de fecharem igrejas e tentarem toda a sorte de maldade aos crentes, mas aconteceu o seguinte: quanto mais eles faziam isso, mais a igreja crescia. Era a resposta de Deus, está a ver? E esses crentes nunca se submeteram, nunca se dobraram aos governantes que querem dominar o povo, custe que custar. E esses governantes dói-lhes imenso um povo não se deixar dominar em termos religiosos. Porquê? Porque eles querem ser os donos do povo. A ver? Eles impõem tudo o que querem mais uma coisa e não podem admitir que alguém que diz ser de Deus vai dar um recado de Deus que vai mostrar que isto, aquilo está errado, que é hipocrisia, que isso há tanta coisa que acontece. Eles não querem. Então eles tentam fechar essas igrejas. Isso é uma coisa que acontece desde o início e vem do diabo. E, portanto, a igreja forte é aquela que entende que Jesus tem que estar em primeiro lugar, não se dobra, seja o que for, mesmo quando matam pessoas, fecham a igreja, eles continuam firmes e por isso Jesus elogia esse tipo de crentes, está a ver? E diz, claro, que vão ter um novo nome, vão ser mais vitoriosos no futuro, mas também diz outra coisa. Diz assim Jesus a esse tipo de pessoas e de igrejas: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E ao que vencer, o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairei. Ou seja, uma coluna é uma pessoa mega importante, vamos dizer, um braço direito de Deus para sempre. Está aqui a falar uma coisa também interessante, é que uma das coisas de que a Bíblia fala é dos julgamentos parciais que Deus faz ao longo dos tempos. Quando Deus vê que um povo está a ultrapassar certos limites, seja de compostura moral ou de atrevimentos contra as instituições de Deus ou contra o próprio Deus, Ele atua. Deus atua. Ele está no controle, Ele atua. Está a ver? E Ele atua de muitas maneiras. Ele faz, por exemplo, o que fez no Egito, que são as pragas do Egito, para mostrar o poder de Deus ao poder instituído, e por mais que eles vissem o poder instituído, não se dobravam a Deus, portanto eram arrogantes, perderam absolutamente tudo. Mas temos outros casos em que, por exemplo, nos dias do Noé, né, aquela geração era muito má, também não obedecia a Deus, tinha comportamentos totalmente inaceitáveis por Deus, e Deus instituiu Noé para pregar, e eles riram-se, e Deus mandou fazer uma arca, e disse que ia inundar o mundo. Todos se riram, porque eu sou cientista, eu é que sei, blá, 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 blá. Sabe, eu era engenheiro, ainda sou, e calculava pontos e estruturas especiais. E sinal de ser inteligente não é ter factos e coisas feitas e ter dinheiro, porque todos vamos morrer. A ver, todos vamos morrer. E aí eu tira-teimas, você vai mesmo morrer, não quer morrer, luta, paga ao médico, à clínica para não morrer, mas vai morrer. E não leva daqui nada, e acha que há alguém. E normalmente é esse tipo de pessoas que resistem a Deus. Muitas vezes é uma pessoa que não era nada e depois, por este e aquele motivo, chega à governância, fica bêbado. Bêbado do poder, bêbado do dinheiro, da capacidade que tem, esquece tudo e todos, só pensa disparates. Fica um verdadeiro palerma. Ele vai mesmo morrer. E por vezes ele ultrapassa os limites que Deus tolera e Deus traz aquilo que são as pragas ou as taças da ira, que também estão descritas no Apocalipse. E, portanto, é isso de que se trata. E Deus está, neste momento, a fazer exatamente isso, a criar situações e a deixar que situações complicadas aconteçam,
de propósito para ver se a pessoa se acorda e diz, epá, eu tenho que andar com Deus, eu não posso andar nesta situação. E a coisa vai ficar de ano para ano pior, está cada vez pior. Houve um relatório que um cientista escreveu dizendo que o ano passado houve mais situações críticas da natureza, como tremores de terra, inundações, etc., que nos últimos 100 anos todos juntos. Ou seja, as dores de parto cada vez estão mais perto uma das outras, conforme Jesus disse em Mateus 24, que é um sinal da vinda de Jesus e o fim do mundo. Mas a coisa interessante acerca da igreja de Filadélfia, que é uma igreja que não se vergou e não tinha, portanto, era fiel a Deus, por mais que tentassem, só tinha elogios de Deus, eles vão ser poupados a situações de tribulação muito grande. Eu não sei se depois da tribulação, claro, durante esta grande tribulação vai haver aquilo que se chama o arrebatamento, ou seja, as pessoas de Deus que andam com Deus, são fiéis a Deus na altura, não andam desviados, são arrebatados da terra, saem da terra pelos ares, desaparecem. Agora, tudo indica que depois haverá outros crentes que não andavam tão bem e que mais tarde se vão arrepender. E portanto, quem for fiel, como o pessoal de Filadélfia, ele não vai experimentar as tribulações, os problemas cada vez mais graves que os outros vão passar. Portanto, é um privilégio. E agora, por último, quero falar mais uma vez sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha grandes problemas, porque eles se achavam ricos, se achavam muito bem, estava tudo certo, mas Jesus disse assim, olha, eu sei as tuas obras, está a falar para o anjo, pastor, e portanto, para todos os pastores e igrejas e pessoas que estão dentro desta categoria, deste tipo de pensamento, eu sei as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, porque és morno, não és frio nem quente, vou-te vomitar. E diz, eu sou rico, estou enriquecido, nada me falta. Não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Jesus está a falar de quem? Daquele tipo de pessoas que a vida vai correndo bem e ele acha que está tudo certo porque tem dinheiro. Ou então é daquelas igrejas que é vamos dizer assim, o evangelho cor-de-rosa. Deus é sempre bom, está sempre aqui para me dar dinheiro, nunca tal, eu posso aparecer, não aparecer, que mal é que tem, Deus sempre me compreende. Esse evangelho não existe, está a ver? Mas a pessoa quando anda bem, porque fez minimamente as coisas de Deus, porque tem saúde, durante esse tempo tem a sua vida razoavelmente bem, eu estou bem, já não preciso de ir à igreja e tal. Então ele vira morno, que para Deus é uma abominação, quer dizer, vomita, ele não entra no céu e está desgraçado e acha-se muito importante. Então o que é um morno? Um morno é uma pessoa que pensa assim, eu preciso de uma casa nova, portanto eu vou pedir dinheiro ao banco e Deus me vai dar essa concessão. Porque eu preciso de um carro novo, eu preciso disto, e Deus está ali para ver que me dão esse dinheiro. O zeloso não. O zeloso vê, não, eu vejo pessoas a irem para o inferno e, portanto, vou lutar, interceder, vou à igreja, fazer o relógio de oração, etc., para a favor dessas pessoas. Um crente, por exemplo, dois crentes, um é o morno, vai a um shopping, e ele vê aquela coisa toda, aquelas roupas, aquelas mobílias, aqueles anéis, aquela comida, e ele pensa, eu vou comprar estes sapatos, eu vou comprar isto, vou comprar aquilo. Vou ao restaurante e leva a família. E vai só nesse intuito. O zeloso chega lá, faz, ok, tem mal nenhum comprar a roupa que precisa ou a comida, mas ele vê as almas que estão ali perdidas, que não ligam nenhuma a Deus, que vão todas a caminho do inferno e que quase todas elas estão a sofrer. É isso que o zeloso vê. O outro não, só vê roupa para comprar, que Deus vai dar dinheiro para comprar mais roupa. O morno é assim. Por exemplo, o morno vai à igreja, para já vai tarde, e está a olhar para o relógio, ainda faz assim a ver se o pastor vê que ele não pode demorar muito tempo, que ele tem um encontro, tem um almoço com alguém.
A ver? E mal acaba a reunião, ou quase a terminar, ele sai, porta fora, nem quer saber dos outros crentes, nem coisa nenhuma. O zeloso não. Ele chega mais cedo, tem prazer em estar com a família de Deus, tem muito prazer em louvar e adorar a Deus, tem prazer em ouvir a palavra de Deus, depois fica mais um bocado. Esse é o zeloso. Ele vai à livraria, compra um livro, se não tem, compra um livro novo para estudar, se já tem, dá um livro aos outros. O morno não, ele não precisa da livraria para nada, porque ele precisa de roupa nova, sapatos, carros, coisas materiais, está a ver? E ele acha-se rico porque tem isso. Mas ele é um pobre, é um nu, é um desgraçado. Ele não está a entender que Deus olha para ele de outra forma, né? E diz assim, tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu, não percebes nada de que é que andas aqui a fazer. E Deus, como é amor, né? E amor não é tolerar o que a gente acha que Deus tem que tolerar, amor quer dizer que Deus nos corrige. Deus diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que tenhas riquezas e vestidos brancos, que é a salvação, para que te vistas não apareça a tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Vejas o quê? A verdade, vejas que estás mal e que tu tens é que pensar no próximo. Está a ver? É isso que Jesus diz. E Jesus disse mais, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Olha que estou à porta e bato à porta do teu coração. Se alguém ouvir a minha palavra e abrir a porta, eu entro em sua casa e com ele estarei. Ao que vencer, tal. Portanto, é uma palavra muito poderosa que fala para todos nós. E, por último, quero também falar acerca de os poderosos que chegam ao poder, na verdade, e que dizem que são crentes, que não são crentes, isto não é para mim, não fui educado desta maneira, está a ver, eu sou agnóstico, eu sou crente, mas não sou praticante, ou eu creio em Deus à minha maneira, mas estão embriagados, é o que o Apocalipse diz, do poder, da fama, do seu título, e não ligam absolutamente nenhum a Deus. E há uma história reservada para este tipo de pessoas, que é quando Jesus falou de uma festa. E uma pessoa muito forte, muito poderosa, convidou os poderosos lá da altura para ir vir a esta grande festa, mas ninguém estava para ir virado. Ninguém quis ir à festa desta pessoa importante, cada um arranjou a sua desculpa e é exatamente o que os poderosos hoje, dos governos, das mega empresas fazem. Não tenho tempo para a igreja. A igreja não me diz nada, é para os palermas, está a ver? Então, o grande homem que fez a festa aborreceu-se, então convidou os pobres, os da rua e deu-lhes do melhor. É isso que Deus está a fazer, está a ver? Deus pega naqueles que não são ninguém e faz deles alguém. É isso. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os fracos, os pobres, para confundir os ricos. Porque os ricos são apenas ricos momentaneamente nesse planeta, mas não vão levar daqui nada. Estão cegos e estão bêbados. Se você é uma dessas pessoas, arrependa-se. Venha à igreja, procure a igreja mandar mais perto de si e sirva a Deus. Sabe, comigo é assim, se você quanto mais socialmente for importante na sociedade, até juiz, secretário de Estado, ministro, você até tem que estar à porta da igreja para dizer assim, eu não tenho vergonha de ser Jesus Cristo, estou aqui para servir, eu não sou mais que ninguém, não é a porcaria de um título terrestre que faz de mim alguém porque eu vou morrer como toda a gente. Então arrependa-se, meu amigo, seja uma pessoa inteligente, sábia, porque você vai mesmo morrer e das duas uma, ou se endireita com Deus, ou ok, goza aí uns momentos assim de fartura e vai mesmo para o inferno, coisa que você não quer. Então, este é o grande recado de Deus para as igrejas, para todo o mundo. Bem, vamos ouvir uma música que é o quê? Aquele que vencer, aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus,
aquele que venceu, aquele que venceu e agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer e agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu. E agora é o momento de nós orarmos ao Deus de milagres. Ele ama você. Ele ama toda a gente. Não ama é o pecado, mas Ele ama toda a gente. Você que escreveu, pediu ajuda, telefonou, ou até você que não escreveu nem pediu, mas está nesse momento em aflição e também diz, eu quero orar, quer pedir ajuda a Deus. Agora é o momento de orar, fazer a oração da fé. E como eu costumo fazer, você dentro de instantes vai estender a sua mão sobre mim e se tiver um objeto, roupa de alguém, é bíblico, colar ao ecrã para que a unção de Deus seja transmitida para essa roupa e vá ter com a pessoa que estiver, quem sabe, no hospital, em coma, ou numa clínica ou em casa. Estenda então a sua mão sobre mim agora mesmo e diga assim comigo, ó Deus, eu venho a Ti com fé. Eu acredito que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador e veio também para me ajudar, para me curar, para me libertar. Senhor Jesus, é agora, neste preciso momento, eu recebo a minha cura. Recebo o Teu poder que me vai transformar. Recebo a resposta à minha oração. Amém e amém. E agora eu vou orar por si. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade, caia por terra. Eu ordeno a toda enfermidade, seca para a raiz. Eu quebro o poder de toda a bruxaria e feitiçaria que estiver em operação na sua vida, no seu negócio, na sua área de influência. Satanás, dobra o teu joelho, porque está escrito que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. E agora, Senhor Jesus, graças te dou, porque Tu és poderoso e estás a operar na vida das pessoas. Amém e amém. Agora deixe também compartilhar convosco um segredo. Quando nós oramos, Deus coloca uma semente, vamos assim dizer, na sua vida. Tudo funciona à semelhança do agricultor, disse Jesus, que lança a semente à terra e ela tem o tempo de crescer e depois dá o fruto. O próprio Jesus, quando orava, nem sempre tinha resultados instantâneos, mas é progressivo. E durante o tempo em que você não se vê curado ou ainda não vê a resposta, louva a Deus, como quem está a regar a semente, e acredite, eu já estou curado. Eu estou grávido de uma cura, de uma libertação. A ver? Essa é a atitude de fé. E o que mais é que você deve fazer? Procure a igreja Maná mais perto de si. Ande com Deus. Ande de mão dada com Jesus Cristo. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus.
estou de volta com vocês e agora nós vamos assistir um testemunho. Vamos lá. Meu nome é Alexandra, eu sou pastora de igreja de Lagoa, em Algarve, e tenho um testemunho de uma empresária. Ela serve a Deus, sempre serviu a Deus, é presbítera, e ela tem uma loja de materiais de construção. Ela foi ao fornecedor a comprar alguns materiais que ela precisava e ela passou então um cheque com o valor devido da mercadoria. Acontece que ela via que o cheque nunca foi descontado da sua conta e ela então ligou ao fornecedor a perguntar por que ele não tinha ainda cobrado o cheque e ele disse que a conta já estava paga. Então, Deus abençoou a esta mulher de negócio, porque ela sempre serviu a Deus, ela sempre foi fiel e Deus quis abençoar, é isso mesmo. E para você que nos acompanha, que está em outro país, ainda não tem uma igreja Maná física, aí onde você mora, saiba que nós temos para você a igreja online, a sua igreja sem fronteiras, uma plataforma incrível onde você pode assistir às reuniões, pode fazer seu pedido de oração, receber um acompanhamento pastoral. Vamos ver esse spot que explica melhor o site da igreja online. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então corre lá, acesse o site da Igreja Online e compartilhe também com as pessoas que você conhece que ainda não tem uma Igreja Maná física ou então falam essas línguas, esses diversos idiomas que nós temos disponíveis na Igreja Online, não é? E para você que gosta de bons filmes e boas séries, nós temos o Cine Curiacos. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfruta de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E claro que também temos uma plataforma exclusiva para as nossas crianças, para que elas possam assistir filmes e séries não, desenhos animados, não é? Filmes também, filmes animados, para que elas possam assistir esses conteúdos que vão ajudá-las a serem crianças como deve ser e assim crescerem nos bons caminhos, não é? Então vamos ver esse spot do Curiacos Kids. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids.
E nós temos a Kuriakos Music, uma produtora musical que temos diversas bandas com vários estilos musicais. Para você que gosta de uma boa música, seja mais agitada ou mais relaxante, nós temos muita música boa na Kuriakos Music. Vamos ver esse spot para você entender melhor. A Kuriakos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em kuriakosmusic.com, a tua música. E antes de passarmos um videoclipe de uma das bandas da Kuriakos Kids, quero falar para você que gostaria de ser acompanhado por um dos nossos pastores. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Agora sim, então vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Kuriakos Music. Isto que sinto, nem consigo explicar. Seu corpo parece modelo de revista. Meu coração não se consegue acalmar. Não tem defeitos, é perfeita a todo tempo. Que coisa linda, tenho para conquistar. Já vi que grita com o pai, eu quero dinheiro. Eu sei que vai mudar, comigo não vai gritar. Não, 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 não. Comigo não vai gritar. Não, 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 não. Se pensas em namorar, mantém os olhos abertos. Porque é antes de casar que deves ver os defeitos. Não te deixes enganar, Deus tem alguém para ti. Não te apresses. Para que brincar ao namorar? Só vais sofrer. Se é para casar, terás de olhar, porque essa é a hora que tens que escolher. Quando ele olha para mim, nem sei o que fazer. Ia morrendo quando me quis conhecer. Ele não quer estudar, só pensa em namorar. Mas não me importo, deve ser para casar. As flores e doces que me dá para me agradar, sempre vai ser assim. Sei que ele não vai mudar. Tudo que fala me faz sentir importante. Nem consigo dizer, isso não podes fazer. Não, 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 não. Isso não podes fazer. Não, 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 não. Se pensas em namorar, mantém os olhos abertos. Porque antes de casar
assim chegamos ao fim do nosso programa Basta Crer de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa, por isso não perca. Tchau, tchau. Oh Deus, o inimigo está vindo aí. Oh Deus, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que posso em ti confiar. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer esta batalha. A minha fé e a sua fé, a minha fé está toda em ti. Eu sei que tu não vais falhar. Tu nunca perdeste nenhuma batalha.